Aqui tá de boa, assim, o tamanho, acho que dá para ver. Ah, pois pronto. Então tá. Então, voltando àquela questão que a gente tratou semana passada do estado da arte. O que é o estado da arte? É saber em que estado de conhecimento, em que patamar de conhecimento aquele objeto do seu estudo está colocado naquele momento. Há muito estudo, há pouco estudo, é um estudo que já está saturado, já tem muita coisa sobre o assunto, o conhecimento produzido a respeito, ele é substancial, ele é suficiente. Então, assim, quando você faz a revisão bibliográfica, quando você faz essa leitura, esse apanhado, a função é localizar a nossa proposta de pesquisa dentro do campo de produção da área. Educação musical, história da educação musical, prática educativa, método de ensino de música, de piano, inserção de egressos dentro do mercado de trabalho, enfim, atuação. A revisão, ela deverá ser o mais completo possível, porque quanto mais você ler, quanto mais você buscar, quanto mais localizar, você vai ter uma visão mais abrangente de como esse objeto está situado. Deverá ser a mais completa possível, ajudando a situar o seu problema, questão de pesquisa diante da produção da área. É aquilo que eu acabei de dizer. Tem produção suficiente? Como é que a gente identifica se é suficiente? Atendeu as perguntas, as promessas que foram feitas nessa produção de conhecimento, de responder a indagações, de resolver questões, de apresentar soluções, atende à necessidade do momento, responde a uma pergunta, aquele objeto que você se propõe, ele de fato é tão inédito quanto se acredita, porque às vezes a gente acha que ninguém nunca estudou aquilo que a gente está estudando, e uma porção de pessoas estudaram, mas a questão não é exatamente essa. A gente discutiu isso semana passada também. Não é quantas pessoas estudaram, mas qual a qualidade desses estudos, de que maneira esse estudo foi feito, e aí a gente pode caminhar um pouquinho, Eric, e ver mais outros aspectos. Quando a gente faz a revisão da literatura, a gente faz em relação a uma questão, a um problema. Para o pesquisador, revisar todos os trabalhos disponíveis é importante, só que raramente a gente consegue revisar todos os trabalhos, a não ser que a produção naquele campo seja muito pequena, seja muito exígua. Às vezes a gente pesquisou numa só base de dados e acredita que fez o trabalho completo e não fez. Então, o mais vasto que a gente puder, no recorte temporal amplo, dentro daquilo que não perdeu a sua validade no sentido de que já foi superado por um novo conhecimento produzido. Então, assim, fazer revisão da literatura em torno de uma questão para o pesquisador, revisar todos os trabalhos disponíveis, objetivando selecionar tudo o que possa servir em sua pesquisa. Nela, tenta encontrar, essencialmente, os saberes e as pesquisas relacionadas com sua questão. Dele se serve para alimentar seus conhecimentos, afinar suas perspectivas teóricas, precisar e objetivar seu aparelho conceitual. Tá, mas a gente lê tudo isso, a gente compreende o que está dizendo, porque ela segue dizendo que aproveita para tornar ainda mais consistentes e articular as suas intenções, e desse modo, vendo como outros procederam em suas pesquisas, vislumbrar sua própria maneira de fazer. O que isso quer dizer, gente? Dito de outra maneira e de uma forma bastante simplificada, quer dizer que a gente faz a revisão de literatura, sim, para situar o conhecimento, para compreender em que bases aquele conhecimento está, como a nossa pesquisa se situa no campo acadêmico, que respostas ela trouxe, mas também para que a gente possa perceber qual é o referencial que a gente vai aproveitar, ou seja, a partir da revisão de literatura, da revisão bibliográfica, daquele material que a gente tanto pegou nas bases de dados, como o nosso orientador nos indicou, como um colega nos apresentou um artigo, ou enfim, como ao longo das disciplinas a gente foi juntando o material que nos interessou, é que a gente vai construir a nossa base teórica. Quem é o teórico que eu gosto de estudar, que eu me afino com o pensamento dele? Qual é o teórico que eu discordo? Nesse artigo aqui, o que eu encontrei que, de fato, vai ao encontro daquilo que eu, enquanto estudante de música, futuro professor, pesquisador, ou, enfim, outro campo de atuação que eu preciso, eu desejo me inserir, vou encontrar base naquele teórico. Do que eu discordo? O que vai ao contrário? O que vai de encontro àquilo que eu penso, que contradiz aquilo que eu penso? Então,
Isso é feito por meio dessa articulação, uma articulação consciente, uma articulação feita com um propósito de compreensão, de entendimento do nosso próprio objeto. E a partir do momento que a gente percebe, observa aquilo que outros pesquisadores já fizeram, a gente vai delineando a nossa pesquisa. E aí a gente pode passar, Érica. E aí a gente pergunta, tá, mas e aí, eu vou procurar o quê? Bom, para que a gente procure algo, a gente precisa primeiro saber o que que a gente quer. Não tem como andar tateando no escuro. É por isso que eu fiquei perguntando para vocês o que que vocês pensaram a respeito das suas pesquisas e que movimento vocês fizeram da semana passada para cá, porque pesquisa é movimento. Pesquisa é você decidir, é você saber o que quer. E aí a gente pode passar, Érica, para ver mais ou menos isso. A revisão ela é direcionada pelo problema. Então, a gente precisa saber exatamente o que que a gente quer, qual é a nossa curiosidade, qual é a nossa dúvida, qual é a nossa inquietude, por que que a gente quer pesquisar aquilo, e aí passa por aquelas etapas que nós discutimos anteriormente, que é o nosso o quê, que é o nosso objeto, é o nosso porquê, que é a nossa justificativa, é a relevância, que é o que que aquilo contribui para o panorama acadêmico, para o panorama social, para o aprendizado, enfim. Então, a revisão é direcionada pelo seu problema de pesquisa, pela sua questão de pesquisa, de modo que é importante ter formulado com clareza a sua pergunta antes de iniciar a revisão, o que não impede que ao longo do processo sejam feitas reorientações necessárias. O ideal é sim que a gente já saiba o que quer saber, mas também ao procurar, mesmo que esteja assim um pouco ainda nebuloso, ainda duvidoso, a gente ainda esteja meio que tateando, se a gente começa uma revisão de literatura, aquilo pode ir clareando, aquilo pode ir ajudando, porque revisar é revisitar algo que a gente já tem uma noção, algo que a gente conhece, algo que a gente pretende se aprofundar, mas também é uma oportunidade da gente construir uma base mais forte, uma base mais segura daquilo que a gente está pensando. Então, devem ser buscadas as fontes que permitam traçar um estado da questão. Em que ponto, nós já falamos isso antes, está a nossa pergunta? Ela já foi respondida por alguém antes? Aquela resposta que foi dada e a forma como a pergunta foi feita, foi a pergunta que atende à nossa necessidade? E aí é o que permite situar como é que o nosso tema e o nosso problema tem sido tratado na área. Como é que o ensino remoto, já que a gente tem 4 propostas de pesquisa ou possíveis propostas de pesquisa voltadas para o ensino remoto. Como é que os professores estão tratando? Como é que as gestões estão tratando? Como é que o Conselho Nacional de Educação está tratando? Como é que os periódicos estão lidando com esse assunto? Como é que os pesquisadores já se pronunciaram sobre isso? Porque isso, gente, vai fazendo com que a gente entenda que às vezes a gente pensa sobre um aspecto e no delinear, no caminhar, por exemplo, muitos pesquisadores, provavelmente, eu digo isso porque já há artigos publicados a esse respeito, no começo do processo, eram totalmente desfavoráveis à oferta do ensino remoto emergencial, porque acreditava-se que talvez fosse um momento que não durasse tanto. E depois percebeu-se que talvez fosse a única alternativa para se continuar trabalhando, pelo menos no ensino superior, de modo a não se ter um prejuízo tão grande de tempo. Então, tratando do ensino remoto, como é que isso está sendo tratado? Que perguntas estão sendo feitas? Como é que elas estão sendo respondidas? De que maneira nós vamos operacionalizar com esse material disponibilizado, se a gente localizar? Podemos ir mais, Érica. E onde? Onde que a gente vai procurar? Bom, a gente conversou semana passada, quando começou a tratar desses aspectos, que nós temos as bases de dados. Quando se trata de revisão de literatura, em geral, hoje se busca mais nos artigos de revistas, até porque quando se lê um artigo de revista, ele já vem com uma espécie de grife, com um crivo, com uma credibilidade, em razão de que, para que um artigo seja publicado, e a depender da revista, da qualificação da revista, passou pelo crivo de 2 ou 3 avaliadores e recebeu um parecer, e aquilo dali fez com que, de certa maneira, a credibilidade daquele material fosse atestada, porque quando sai para publicação, já passou por uma série de etapas, já passou pela análise dos avaliadores, já passou por uma revisão
da língua portuguesa, muitas vezes foi traduzida para outra língua. Então, onde procurar é muito importante. A gente pode ir, Érica. Eu trouxe para vocês aqui a página, um print da tela da página da Base Institucional Acadêmica do IFP. Por quê? Porque alguns estudantes aqui da turma de vocês se pronunciaram dizendo que têm interesse em pesquisar o que está acontecendo hoje no ensino remoto lá no IFP, no curso de música. E por que uma base institucional acadêmica? Se eu acabei de falar de artigos, porque nas bases institucionais acadêmicas das instituições, muitas vezes, estão ali alocados artigos científicos da nossa área. Então, assim, eu trouxe do IFP, mas um bom caminho, talvez, uma possibilidade seja pesquisar no repositório institucional da UFP, pesquisar nas bases institucionais acadêmicas, nos repositórios das bibliotecas digitais, das universidades que oferecem o curso de música, de licenciatura em música, porque aí vocês vão trabalhar, vão ganhar tempo. Então, também pode procurar no Google Escola, porque no Google Escolar, no Google Acadêmico, vocês têm algumas vantagens. Vocês podem entrar lá, colocar o assunto, e vocês já veem, por exemplo, o impacto, a relevância daquele artigo, porque nas primeiras páginas aparecem aqueles que são mais citados, aqueles que são mais acessados. E você pode também escolher o recorte temporal. Eu trouxe aqui a Base Institucional Acadêmica e eu coloquei aqui como pesquisa só a palavra música. E aí a gente pode ir para a próxima página, Érica, para mostrar uma coisa. Quando eu coloquei a palavra música, apareceu aqui a primeira possibilidade, que é a autoria. Apareceu aqui trabalho do Tiago Cabral, apareceu aqui do professor Ednardo, meu, inclusive, é um trabalho que nós fizemos juntos, professor Ednardo, professor Tiago, e eu, e ele traz uma série de possibilidades a mais. Aqui você percebe, quando você entra nessa base institucional acadêmica específica, que tem trabalhos relacionados à música, que, por exemplo, são de uma estudante de física. E aí você vai afunilando a sua pesquisa. E quando você faz isso nas revistas, também você tem a possibilidade de fazer pelos descritores do tema que você está pesquisando. Ensino remoto de violão, não foi, filtra mais, procura um sinônimo, vai buscando até encontrar. Aí a gente vai para a próxima página, Érica, que aí você vai encontrar os trabalhos que apareceram. Eu achei, por exemplo, se a Viviane estivesse aqui tem para quem vai pesquisar a instituição, por exemplo, tem a música como metodologia de ensino de física do 9º ano na Escola Municipal José Cavalcante de Oliveira. Aqui tem um exemplo do que a gente tratou semana passada, um título que deixa delimitado bem claramente e especificamente, com muita clareza, o que a pessoa vai estudar. A pessoa vai estudar a música como metodologia de ensino da física. E onde? Numa instituição, numa escola municipal, diz o nome da escola. Então, assim, isso é tudo encadeado. A delimitação, ela está junto com a clareza do trabalho, parte de uma revisão de literatura apurada, e abaixo a gente tem o anais de um evento que teve lá no IFP, e esses anais, para quem tiver interesse de pesquisar, ele traz a reunião de uma série de trabalhos, inclusive trabalhos de conclusão de curso, tem trabalhos de diversas áreas, tem trabalhos que são de estudantes do curso de música, por exemplo, e que vocês podem estar olhando e percebendo se pode caber no trabalho de vocês. Então, esses anais são da primeira semana de música, literatura, história e memória do Instituto Federal do Piauí e 8º seminário do Núcleo de Educação, História e Memória da UFP. E aqui o assunto poderia, se eu tivesse colocado educação, evento, talvez esse trabalho tivesse aparecido, mas como eu coloquei música, foi mais específico. E aí é um trabalho que se transformou nesses anais, que teve como organizadores eu, professor Ednardo, professor Tiago Cabral e outros, e dentro você vai encontrar muito material que de repente pode até servir. E aqui foi só um exemplo, porque como eu disse, você pode entrar no Google Acadêmico especificamente, porque o Google é muito amplo, quando você entra no Google Acadêmico, ele traz muitas facilidades, como por exemplo, a forma de citação, ela já está prontinha para você.
o impacto daquele artigo já está ali prontinho para você, porque ele já mostra quantas vezes ele foi citado. Então, se ele foi citado várias vezes, possivelmente ele teve uma relevância para os pesquisadores que recorreram a ele. Tem outro aspecto interessante disso também, é quando você está fazendo sua revisão de literatura, você vai encontrando nesses artigos, vamos dizer que você selecionou 5, 10 artigos que você queira recorrer a ele, você vai lá no referencial deles, você vai lá embaixo, lá na bibliografia, e você vai vendo aqueles autores que se repetem. Possivelmente aqueles autores que se repetem, eles trarão algum tipo de conhecimento que pode agregar à sua pesquisa, porque eles estão sendo muito citados por vários estudiosos ao mesmo tempo sobre uma mesma temática, que é a sua de interesse. A gente pode ir, Érica. Bom, eu trouxe essa tabela porque ela é a grade curricular do curso curso técnico de nível médio em instrumento musical na turma de forma concomitante e subsequente. Por que eu trouxe isso? Porque quando a gente está fazendo a revisão, a gente naturalmente está procurando subsídios, a gente está procurando sustentação teórica, a gente está procurando base. Mas também existem alguns documentos que a gente, principalmente quem vai estudar instituição, quem vai estudar prática de ensino, quem vai estudar metodologias, quem vai estudar o próprio ensino remoto nesse momento, é interessante que parta do começo. O que é o começo? A contextualização, como eu falei, do locus da pesquisa, o que acontecia ali antes da pandemia, o que começou a acontecer. Vamos sair, se a gente quisesse sair da pandemia e fosse lá para o Larmonia. Lá na Larmonia, como é que eles planejam as aulas deles? Eles têm um projeto pedagógico, um projeto pedagógico do curso, é um curso livre, como é que funciona? Então, essa contextualização é importante e ela precisa ter base. Quando a Alessia perguntou sobre ter que colocar ou não na justificativa já algum autor, você pode usar, por exemplo, se não quiser colocar a autoria, colocar que se justifica pela mudança abrupta que houve no projeto, na adaptação do projeto político-pedagógico do curso, que é previsto para ser um curso presencial, ele continua sendo um curso presencial, só que no momento ocorre por meio da oferta de ensino remoto emergencial, dada a pandemia ou o contexto pandêmico da Covid-19. Então, assim, para começo, o nome do curso, a gente precisa especificar, a gente precisa usar as terminologias corretas, a gente precisa ser claro e preciso. O nome do curso é Curso Técnico de Nível Médio em Instrumento Musical, na forma concomitante e subsequente. Hoje, esse é o curso que é oferecido no Instituto Federal do Piauí, que alguém aqui quer estudar. Nessa matriz, não se fala na disciplina de violão. Isso está se falando aqui para inserir esse estudo do violão, a gente colocaria na disciplina de instrumento. Possivelmente. E aí, por que eu trouxe esse material também? Porque eu não sei se o Alessio ou se outro colega que vai estudar o IFP tem esse material, mas só um momento, gente. Porque, professor, no tempo que eu fiz o curso técnico no IFP, ela saiu. Não, eu estou aqui, é porque precisei fechar um pouco. Pode dizer, diz. É porque no tempo que eu fiz o curso lá, a disciplina violão, eu não me lembro bem, e também eu conversei com o pessoal aqui numa das aulas, que o nome da disciplina era instrumento musical violão, né? Especificava, tinha instrumento musical barra violão. Agora, só que isso, eu fiz o curso lá, terminei o curso lá em técnico em 2015. Aí eu não sei se houve alguma mudança de lá para cá, né, com o nome da disciplina, o nome do curso, como é que ficou. Aí eu fui especificando mesmo de acordo com o que eu já tenho de conhecimento empírico aqui e fui escrevendo, tá entendendo? Aí eu mostrei para o professor disse que era para mim ver isso aí direitinho. Que no caso aqui, esse documento que você está mostrando agora já dá para ir tendo uma ideia de como é que está lá agora. É por isso, gente, que eu fiz esse movimento da semana passada para cá. É porque as informações elas são muito dinâmicas. E isso é muito natural. A gente guarda dentro do nosso consciente, até do nosso subconsciente, as informações que a gente conhece. Então, as informações, por isso que a revisão de literatura é importante, é por isso que é importante a gente consultar material atualizado. Artigos, em geral, se indica excetuando os clássicos, que os clássicos são clássicos, mas assim,
Em geral, recomenda-se ver artigos dos últimos 5 anos. Mas, para te ter uma ideia, Alessio, essa grade, esse PPC novo, ele foi aprovado agora em 2019. Então, ele é novo. E quem sabe se, por exemplo, ocorrer de ano que vem, se constituir por uma necessidade da crise sanitária, o ensino híbrido, se outros PPCs não surgirão. É claro que a gente não vai dar conta de tudo e que a nossa pesquisa, em algum momento, ela vai ter que terminar com as informações que a gente dispõe. Mas por que que eu fiz questão de trazer essa grade? Por que que eu fiz questão de trazer esse plano? Foi para mostrar que na revisão de literatura e no trabalho de pesquisa a gente tem que ser rápido e, ao mesmo tempo, lento. Eu explico. Eu costumo dizer, quando estou trabalhando com orientação, que às vezes o devagar é mais rápido. O que que isso significa? Que às vezes a gente se apressa em começar a escrever. E é importante colocar no papel, porque quando a gente coloca no papel, a gente salva um insight que a gente teve naquele momento, a gente guarda uma informação que, de repente, daqui a pouco a gente esquece, às vezes a gente acorda à noite ou está mesmo pedalando, descendo do carro, entrando no ônibus e vem uma ideia. Se puder, hoje em dia, com a facilidade do celular, anota. Escrever não é um problema, ao contrário. Escrever é algo que faz com que a mente da gente acabe funcionando mais rápido. Então, da semana passada para cá, quando a gente conversou na sexta-feira, isso aqui não é uma crítica, isso aqui é um convite a que a gente haja. Por quê? Porque a gente pensa, por exemplo, que 4 anos para um doutorado é muito tempo. Não é. Quando você terminou as obrigatórias, você começou a pesquisa, você pensa que não está faltando fazer análise dos dados e está em cima da defesa. Quando você está fazendo o mestrado, você pensa que 2 anos é muito. Não é. Você terminou de pagar as disciplinas obrigatórias, acabou de qualificar o projeto, chegou a hora da defesa, você tem que estar com suas análises prontas. O TCC é menor? Ele tem menor valor? Não, o TCC ele é um trabalho de pesquisa que carece do mesmo rigor das outras pesquisas, ele tem apenas menos tempo, mas a responsabilidade e a implicação do pesquisador e a curiosidade, o compromisso devem ser as mesmas. Então, assim, os PPCs mudam, o tempo muda, as denominações mudam, as nomenclaturas mudam. E aí, quem vai trabalhar com entrevista precisa começar a pesquisar e a decidir quem são as pessoas, se elas vão querer dar aquela entrevista, como é que vai ser mobilizado isso agora. Ah, professor, mas é só o projeto, a gente também não pode também colocar o carro à frente dos bois. É para isso que existe cronograma e planejamento, e é para isso que existem as etapas do projeto, porque o projeto ele é a alma do trabalho. Então, assim, eu trouxe isso só a título de exemplo, é fácil conseguir, tem documento que é mais difícil, mas a área de vocês é uma área adorável, é uma área maravilhosa, em que há muita colaboração, que vocês acabam se relacionando muito com os professores. Então, por exemplo, alguém falou semana passada que queria estudar a disciplina do professor Edson. Não está aqui presente a pessoa, acho que não. Já entrou em contato com o professor Edson, já passou um e-mail. Quem está pensando em pesquisar o IFP já entrou em contato com o coordenador do curso, já pediu documentação, e o tempo passa. E eu trouxe isso só para mostrar que esse é o nome do curso e que, no momento, não existe a disciplina com esse nome, mas que ela está inserida na prática de instrumento. É isso. E o próximo, Érica, a gente pode ir. Bom, Só mais uma oi. pergunta. Então, no caso aí, atualmente, como está esse PPC aí, seria especificar o nome do curso e procurar a grade curricular do curso para encontrar a disciplina violão, né? Não, a Lá, grade está aí, a grade é essa aí. A grade é essa aí, hoje atual, aprovado no PPC de 2019. Porque, gente, o que é o PPC? No PPC está a forma de avaliação do curso. Eu sugeriria, assim, mas aí você conversa com o seu orientador se ele acha que é necessário isso. Você lê o PPC do curso, porque lá está a forma de avaliação, e aí você pode, inclusive, fazer uma pequena análise a respeito das alterações necessárias que precisaram ser feitas em razão do ensino remoto emergencial. Aí, por exemplo, a disciplina está aí, ela não existe nomeada, ela existe dentro de instrumento, da disciplina de instrumento. E aí você pode conversar com o coordenador do curso, você pode conversar com o Emanuel, você pode conversar com quem ministra violão dentro da disciplina de instrumento, você pode situar essa disciplina, se está em instrumento 1, instrumento 2, instrumento 3, ou se ela vai do começo ao fim. Eu não conheço o curso de música, eu peguei esse documento só para te
dar uma visão geral e para que os outros também compreendam que pode mudar, que as coisas podem mudar, que às vezes a gente... E aí entra a execuibilidade do projeto. Por que a gente tem que passar por uma boa revisão bibliográfica? E por que a gente tem que fazer uma coisa que se chama um momento exploratório da pesquisa? É a gente fazer como se fosse uma garimpagem, porque a gente tem muitas ideias, em geral são muito, muito boas e são execuíveis. Mas a Escola Harmonia começou quando, por exemplo? Os estudantes que você pretende estudar do instrumento tal, são todos, de fato, egressos da UFP, já que você colocou isso no caso do Daniel. É só, gente, para que o nosso trabalho ele seja todo amarradinho, porque quando a gente vai para a banca, há muitas questões. O membro da banca não sabe de algumas coisas e sabe de outras, que ele vai querer saber o que ele não sabe e ele vai querer confirmar o que ele sabe. E não é uma questão de procurar erros, mas é uma questão de você ter um trabalho muito bem amarrado. Bom, aí o que a revisão bibliográfica visa? Mostrar o que existe a respeito do seu problema, a gente já discutiu um pouco isso, definir o seu posicionamento, escolhendo a perspectiva que irá adotar. Isso está dentro daquele slide um pouco anterior, em que ela coloca que a partir da leitura, a Laville Jones coloca, na obra de Laville Jones coloca que a partir da leitura dessas referências que nós selecionamos, a gente vai se posicionar, a gente vai dialogar com essas leituras, e a partir desse diálogo a gente vai se afinizar com algumas, a gente vai discordar de outras, a gente vai discutir com o nosso orientador, e vai decidir que caminho a gente vai levar, que base teórica vai sustentar as nossas afirmações. E também ela tem como função explicar os conceitos ou noções que são centrais para o seu projeto. Por exemplo, alguém semana passada falou que gostaria de estudar as práticas interpretativas. Possivelmente, não posso afirmar seguramente, porque eu não sou da área de música, eu não conheço a área de vocês, mas possivelmente haverá um ou mais autores que já estão consolidados dentro do trato desse conceito. E aí, essas bases conceituais, elas precisam estar muito claras e bem especificadas. Eu vou estudar isso, por isso, com base nisso, nessas afirmações desses autores. E a partir delas, que isso é um processo de análise, eu penso isso, isso e isso. E a partir desse pensamento elaborado por mim, suposto por mim, baseado nessas leituras, consolidados a partir desses autores tais e com o encontro com as fontes, a gente alcançou esses resultados. É assim que funciona o processo de construção do trabalho final. Mas o próprio projeto é que proporciona que a gente chegue a esse resultado. É do cumprimento desses passos, dessa movimentação que a gente faz, dos contatos que a gente faz, das buscas nas bases, das leituras, que a gente consegue alcançar esse objetivo. Podemos ir, Érica? Bom, aí continua dizendo o seguinte, que a revisão de literatura ela exige um trabalho de análise e de crítica, e não mera reprodução. É isso que a gente estava dizendo, a gente precisa dialogar com a leitura, a gente precisa fazer perguntas ao texto, a gente precisa, inclusive, discutir com o texto. Mas isso aqui está escrito dessa forma por quê? Eu já li no outro autor que não é assim, ou que o outro autor não pensa dessa forma. Qual é o meu pensamento diante disso? É um diálogo mesmo, às vezes até uma discussão, às vezes, inclusive, há uma discordância. Então, deve-se fazer considerações, interpretações e escolhas, explicar e justificar suas escolhas. Bom, eu li tantos artigos, eu entrei por exemplo, eu entrei no banco de tese e dissertações da CAPES e encontrei tantos trabalhos, e esses diziam isso, esses diziam aquilo, e eu optei por esse, porque esse eu compreendo que se adapta mais às análises das fontes que eu encontrei. Eu entrei, por exemplo, aqui no repositório institucional da UFP, procurei nas teses e dissertações do programa de pós-graduação em educação, que já há trabalhos defendidos na área de música, a dissertação do Juniel, que falava sobre a escola de música, e aí, para isso, eu usei, alguém aqui vai estudar, o Roberto vai estudar a Dalgisa, a Escola de Música da José Paz,
Eu encontrei elementos nessa tese que serviram de suporte, perdão, nessa dissertação, que serviram de suporte para a análise dessa escola, dessa também escola de música, que ou ela foi inaugurada antes, ela foi inaugurada depois, ou ela foi provida por recurso público, ela foi provida por recurso particular, e esse trabalho me ajudou. Esses autores que foram utilizados nesse trabalho, nessa dissertação, podem ser úteis também. Tem também agora, recém-defendida, não sei se já está no repositório institucional, a dissertação da Gislene Daniele também, que trata de um sujeito. Quem for trabalhar especificamente com sujeito, quem for trabalhar com história da educação, pode ver isso. Tem a própria tese do Tiago, a própria tese do professor Ednardo. Quem não for ler tese por causa do tempo, lê o resumo das teses e vê o que tem ali, vê o referencial teórico desse material e vê o que pode aproveitar. E dialoga. Podemos ir, Érica. Por quê? Esse diálogo, gente, ele permite, por exemplo, que a gente não faça essa revisão do tipo lista de compras. Alguém aqui faz compra de supermercado? Vocês fazem? Alguém aqui é responsável pelas compras da casa? Sim, eu sou. Vanessa. Você faz lista, Vanessa? Faço. Senão eu só compro pela frente. Como é? Se eu não fizer a lista, eu compro coisas desnecessárias. Eu compro tudo que eu vejo pela frente. Uhum. E aí, depois que tu pega e marca tudo lá na lista, o que tu faz? Aí eu vou lá no caixa pagar. Tá, mas aí depois de tudo, que tu chegou em casa, agora tem que dar banho nas compras, e tudo que tu fez, deu banho nas compras, o que tu faz com a lista? Normalmente eu guardo para me ter uma referência para a próxima. Pronto, a Vanessa faz isso. Algumas pessoas não fazem, algumas pessoas jogam a lista fora e fazem uma próxima lista e assim consecutivamente. Quando a gente diz para evitar a revisão tipo lista de compras, é nesse sentido de que muitas vezes a lista de compras ela é uma reunião de itens. Ela serve para aquilo que ela se propõe. Você vai, bota o olho, se organiza, ela serve para aquilo. Mas a revisão bibliográfica ela é algo além. Ela não é só uma reunião de artigos que você acumulou ali, que você não dialogou com eles, e que vão ficar guardados para um dia você consultar, como a Vanessa faz. De fato, a revisão bibliográfica, a reunião desse material é para ela ser consultada, para ela ser analisada, e essa análise precisa ser uma análise crítica, porque você vai precisar fazer seleções. Você vai precisar selecionar ali dentro daquele material os conceitos que podem lhe servir, você vai selecionar dentro daquele material os autores que podem lhe interessar, você vai pegar a partir daquele material algumas questões que você vai descartar porque não vão interessar o seu trabalho ou não vão fundamentar a sua ideia. Enfim, é por aí. Podemos ir, Érica. Bom, as ideias expostas nos textos que nós reunimos, elas devem ser exploradas nas discussões dos seus trabalhos, seja nos capítulos de natureza bibliográfica, onde você vai fundamentar, biográfica ou teórica de sua monografia, ou ainda na análise de seus dados. O que é esse diálogo, gente? A gente, muitas vezes, pega trabalhos, a gente conversa muito com o professor Ednardo, que são trabalhos que lhe trazem uma enorme dificuldade de citar o próprio trabalho, porque o trabalho ele é um acumulado de citações, é um monte de citação em cima da outra, e não há nenhum diálogo, ali não aparece o pesquisador, ali não aparece o trabalho que você realizou, é como se a pessoa pegasse e saísse recortando, fazendo um mosaico de palavras alheias, e tem até um texto muito interessante do Tomás Tadeu da Silva, que chama-se Como Usar as Palavras Alheias. A pessoa não tem voz, a pessoa não tem escrita, a pessoa parece que não tem ideias. Então, a gente não usou à toa aquele material, aquele devagar é mais rápido que eu coloquei no início, que às vezes parece que a gente perde tempo porque está reunindo aquele material, porque está pesquisando, porque está catalogando, porque está lendo, porque está selecionando. Gente, isso na frente faz você ter uma economia de tempo e ter uma tranquilidade imensas. Então, tem um propósito você fazer a revisão, é você utilizar o material. Aquele material que você pegou, você vai utilizar. Podemos ir, Érica. Bom, a revisão biográfica é um processo de pesquisa envolvendo localizar nas bases, não só nas bases institucionais acadêmicas, mas nos periódicos,
Até mesmo, antigamente, quando a gente podia ir em biblioteca, algumas bibliotecas não disponibilizam seus trabalhos de conclusão de curso. Hoje, lá no IFP, está sendo feito esse trabalho com muito cuidado, mas há anos, eu trabalho no IFP já há alguns anos, há anos isso não acontecia, então as pessoas consultavam nos armários, tinham lá os trabalhos, naquela capa dura, aquela encadernação de luxo, e os estudantes iam lá pesquisar, e aí tinha que copiar, hoje ainda pode pelo menos fotografar, mas enfim, você localiza, você seleciona, você tem que ler, estudar, analisar e refletir sobre esses trabalhos, e fazer essa interlocução entre o que está ali escrito, entre o seu problema, entre o seu desejo de pesquisa, ou entre o seu sujeito de pesquisa, ou entre a instituição que você está propondo pesquisar. E todo esse processo ele deve gerar um produto na forma de um texto que vai integrar o seu projeto de pesquisa. Então, assim, você não lê à toa. O Alex perguntou no início da justificativa. Você lê para você ter parâmetros. Você lê para situar o seu trabalho e você lê para citar. Você lê para usar aquilo que foi dito antes de você, para alguém que pesquisou antes de você, de uma maneira articulada com aquilo que você está pretendendo fazer. Podemos ir. Bom, o que deve procurar? Deve se entrar em fontes acadêmicas, a gente falou um pouco sobre isso, periódicos científicos online, bancos de tese e dissertações, sites de institutos de pesquisa ou universidades, especialmente programas de pós-graduação, a gente já falou do da UFPA, mas vocês podem ver o FRJ, o FPE, façam um apanhado dentro da área de conhecimento de vocês, daquelas universidades, daqueles locais que oferecem o curso de música, se forem pesquisar nessas áreas, enfim, e ainda sites de associações acadêmicas. E dependendo da pesquisa, também deve procurar em outras fontes. Por exemplo, eu trouxe aqui o recorte, o print lá do projeto pedagógico do curso técnico em música aqui do IFP. E, por sua vez, as referências citadas em um determinado texto também devem servir como indicações de outras obras pertinentes. É aquilo que eu falei, gente. Você pega um número X de artigos. Naqueles artigos que você pegou, tem uma ou duas referências que elas sempre estão lá. Então, de algum modo, se aquele autor, se aquela obra serviu para referenciar tantos trabalhos, ela tem uma relevância, ela mostra que tem um impacto. Então, ali pode ter algo que venha agregar ao seu trabalho. Então, assim, inicia-se pelos textos mais recentes e mais gerais, indo para os mais antigos e mais particulares. É o filtro, você vai delimitando. Cada vez que vai ficando mais claro para você, você vai tornando a busca mais específica dentro do seu objeto de interesse. Pode passar, Érica. Bom, aí tem o aspecto relacionado ao fichamento. Existem diversos tipos de fichamento, tem pessoas que gostam de fazer resumo, tem pessoas que gostam de pegar uma frase e escrever, parafrasear, tem gente que gosta de fazer um mapa mental do assunto todinho e depois transformar num texto. Essas questões não existem receitas de bolo, existe aquilo que cabe no seu tempo, aquilo que cabe no seu conforto emocional para lidar. Porque muitas vezes o que é bom para mim não é bom para você, ou o que é bom para você não é bom para mim. Às vezes o colega ele faz um resumo lindo, todo colorido, todo marcado, todo riscado, e o outro vê e não consegue assimilar e não consegue gostar. Então, assim, existem diversos tipos de fichamento, o importante é você encontrar a sua melhor maneira de trabalhar e organizar as suas anotações. Podemos ir, Érica. E aí eu trouxe o modelo que me serve, o modelo que eu uso e que me ajuda muito, que não precisa ser o que vai servir para vocês. Eu até passei para a Érica, se alguém se interessar, quiser tentar, eu passei para a Érica um modelo editável. O que eu faço? O mais adequado para mim. Esse material eu comecei a usar no mestrado, a bibliotecária lá do Instituto me passou, me ajudou bastante. Foi a Denise Veras, lá na época do Campus Teresa da Central, e hoje eu continuo usando porque facilita muito minha vida. O que é que eu faço? Primeiro você tem que ter a obra, porque quando você for colocar lá no final do seu trabalho, você não está perdido. O que acontece muito, gente? Acontecia muito comigo na época da graduação. Você pega um texto, você acha ótimo, aí você copia um trecho, aí você quer citar, eu preciso citar esse material. Aí você cita e não referencia, aí perde todo o trabalho, porque você às vezes não encontra mais,
não vai ser aceito, porque toda citação, se a palavra não é sua, como diz Tomás Tadeu, se são palavras alheias, você tem que referenciar, seja ela uma citação direta, seja ela uma citação indireta. Então, aqui, esse é o livro do Peter Buck, que é a escrita da história, novas perspectivas, está aqui de quem é a tradução, está aqui o local, está aqui a editora, o ano, quantas páginas são. Isso aqui é do jeito que vai ficar a referência exigida pela ABNT lá embaixo. Aí, o que eu coloco? O autor e a página, porque essa ficha, se vocês virem depois o arquivo, você não precisa usar só para uma obra. Se você quiser usar só para uma obra, tudo bem, mas senão você vai colocando as obras e vai adicionando. Então, aqui, no caso, eu usei só, eu prefiro usar só para uma para cada, porque eu me perco se eu não fizer assim. Mas tem quem faça vários no sol. Então, autor e a página que eu tirei a citação. O autor e a página, está aqui, Book, página 9, a citação que eu gostei, que está lá nessa página, e bem aqui a observação, a minha percepção daquele trecho, como é que eu entendi, e a palavra-chave que eu localizei. Aqui a data da obra, está aqui porque se for, aliás, a data do nascimento do autor, que é uma informação que pode ter ou pode não ter, você pode não querer essa informação, é só para você ter uma ideia, porque às vezes, gente, tem uma coisa que a gente deixa de observar. Muitas vezes, a época em que aquele texto foi escrito, ela não define, mas ela dá indícios do que estava acontecendo naquela época, qual era o pensamento daquela época. É por isso que, às vezes, artigos mais atuais, eles potencializam mais o nosso trabalho, excetuando, claro, como eu disse, os clássicos. Bom, esse era só um exemplo, está aqui a citação, por quê? Porque aqui você coloca num arquivo que depois, quando você vai fazer seu texto, você vai só lá, copia e cola. Por exemplo, esse aqui é um texto que para tratar de história da educação, na verdade, de história, e tem outros que eu uso que tratam de memória. Quando eu vou procurar um conceito de memória, eu vou lá num livro, por exemplo, que eu fichei dessa forma do Halvax. Se eu quero tratar, por exemplo, aqui da própria história, eu vou lá nesse arquivo e eu vou falar do conceito de história. A gente estava falando de conceituar antes. E assim vai, essa é uma ideia. Tem gente, eu também hoje gosto muito de fazer mapa mental. O mapa mental é um pouco mais complexo para você usar como fichamento, porque depois você pode se perder em relação, porque no mapa mental você coloca a ideia no centro, a ideia geral, e você vai fazendo as ramificações. Eu uso muito mais para entender o texto. E aí sim eu deixo a referência em cima, mas aí é só no caso eu uso mais para citações indiretas, porque eu pego a ideia geral do texto, coloco ali e sei da obra que eu tirei, porque às vezes a gente pensa que são as vozes da nossa cabeça que estão lhe dando aquelas ideias assim maravilhosas, e a ideia não é sua, é de outra pessoa. Então é bom a gente saber fazer a diferença para não ser pega até injustamente num plágio. Podemos ir, Érica. No fichamento, deixei muito claro que é transcrição literal, aquilo que eu estava falando de citar, citação direta de passagens do texto, o que é um resumo seu das ideias básicas e o que são comentários e reflexões suas. Como é que a gente faz isso? Por meio da referência. É para isso que existe a BNT, que diz como é que a gente cita, quando é que é citação direta, quando é que é citação indireta. Então, no texto, as citações podem ser diretas ou indiretas, cujas fontes deverão sempre ser indicadas. Gente, isso é ética na pesquisa, isso é respeito, isso também é sua própria segurança. Porque, inclusive, hoje, com os programas de levantamento de plágio, é bobagem você colocar. Então, assim, às vezes nem é má fé, às vezes é isso, você vai ler muito, às vezes não fichou, às vezes não armazenou, já leu tanto que você vai colocar, pensa que você está colocando algo seu e de repente nem é. E às vezes acontece da pessoa pensar que não vai ser pega no antiplágio e é pega. E aí é constrangedor. Podemos ir, Érica. Bom, as citações diretas devem ser utilizadas para apresentar um ponto em discussão, devendo ser comentada como está dito, como está posto, em seguida, ou para confirmar afirmações previamente apresentadas. Jamais deve-se utilizar a citação direta para deixar de redigir uma passagem mais difícil. O texto torna-se uma coxa de retalhos, aquilo que a gente falou antes, que às vezes o texto ele não é autoral, ele é um texto que só tem citação, como também a gente não deve incorrer num outro, não diria erro, mas algo que não deixa o texto agradável e nem um texto tão fundamentado. É o fato de você ser muito autoral, de você simplesmente colocar
tantos pensamentos seus sem colocar o que outros pensam, que parece que você nem teve base, que você nem buscou teóricos. Pode passar, Érica. Acabaram os slides, Márcia. Acabou? Ah, então melhor ainda, pois ótimo. Gente, eu tinha planejado com vocês fazer essa explanação geral sobre o que é uma revisão e deixar essa última meia hora ou para vocês falarem do que vocês compreenderam, ou então, porque foi como a gente fez semana passada, nós separamos o tempo inicial para a gente discutir algumas questões, um tempo de teoria e um tempo ou para tirar dúvida ou para a gente fazer um exercício. Vocês têm dúvidas? Professora, eu tenho uma dúvida aqui, tipo assim, aí nessa revisão de literatura a gente tem que procurar os textos para a nossa base no trabalho da gente. Tipo, esse período está sendo bem, como a gente está vendo, né? Está sendo um período bem corrido e desde já eu não tô, não é a questão do preguiçoso não, mas desde já qual o mínimo que a gente deve ler assim para uma base nesse trabalho? Anderson, isso é muito relativo, sabe? Porque eu estava até conversando com a Érica, que para quem trabalha, estuda e tudo, esse período que a gente está vivendo da pandemia, parece que todos nós estamos mais assoberbados de trabalho do que quando nós estávamos no trabalho presencial. Eu Sim, compreendo você perfeitamente, mas não tem como se dizer um quantitativo. É mais ou menos como quando a gente está na própria pesquisa que a gente pergunta assim: que horas é a hora de parar? Por exemplo, a gente trabalha com amostragem. Que horas é a hora de parar? Quando saturou a amostragem. Quando é que saturou? Quando a gente já ouviu uma porção de pessoas e as pessoas começam a repetir as mesmas coisas. Então, a gente já reuniu um número que é considerável para confirmar ou negar aquilo que a gente está pensando. Então, assim, eu realmente sugiro que você sinta, que você vá nos artigos, pegue pelo menos 10 artigos, mas isso é uma coisa que eu faço. Se você achar que com 5 artigos você já tem uma base, o seu orientador concordar, eu sempre acho que a gente tem que ler pelo menos uns 10 artigos só para ter uma ideia do que você vai escrever. Mas isso, assim, é muito relativo e tem muito do argumento que você conseguiu fundamentar. Se na leitura desses artigos, na leitura dessas teses, você considera que já está sólido o seu argumento e você já pode, inclusive, fazer cruzamento com outras perspectivas, com depoimentos, por exemplo, não sei se você vai trabalhar com entrevistas, é uma coisa que você precisa ter claro com muita tranquilidade o seguinte: o trabalho ele precisa ser claro, ele precisa ser fundamentado e ele precisa trazer algum resultado, inclusive um resultado que diga o seguinte: ainda há um campo aberto para a continuidade desta pesquisa em razão de que essas definições sobre o ensino, eu não estou te dando uma resposta, pode ser que quando tu for eu fazer a sei, pesquisa também já esteja tudo certo, pode ser até que no final tu diga assim: o Conselho Nacional de Educação decidiu que não haverá ensino híbrido e, portanto, o ensino remoto emergencial ele esteve circunscrito àquele período e ele não continuará. Primeiro que emergencial ele não será mais, porque se for uma decisão futura, eu te sugiro, e aí tu conversa com o teu orientador, se ele acha pertinente, você fazer o apanhado dos artigos a respeito do que está acontecendo durante o ensino remoto, para poder fazer uma contextualização de como se deu essa necessidade de oferta pelo ensino remoto. Aí isso é o lado grande do funil. Aí você vem aqui. Aí, como ele começou a ser ofertado no IFE, a partir de quando? E para isso, talvez te ajude. Eu não sei também se teu orientador vai achar que isso é ampliar demais o trabalho, porque você tem que trabalhar sempre com a perspectiva, gente. A gente tem que trabalhar sempre com a perspectiva de expandir e contrair, porque você expande para você poder filtrar, contrair até você encontrar uma base. Então, assim, eu te sugeriria perguntar ao teu orientador o que ele acha de você fazer um apanhado inicial sobre as resoluções do Conselho Nacional de Educação, porque em março e abril desse ano começou uma multiplicidade de resoluções. Uhum. Vai ter ensino remoto.
não vai ter ensino remoto. O ensino remoto vai ser renovado por 30 dias. O ensino remoto vai durar 6 meses. O ensino remoto vai até 31 de dezembro de 2021. Recua. O ensino remoto ele vai se encerrar em março, as instituições voltam. Não, recua de novo. Então, assim, fazer um apanhado contextual de como, do que ocasionou o ensino remoto. Gente, eu estou falando, assim, do aspecto do trabalho do Alex, porque ele tem trazido muitas perguntas, e eu penso que vocês podem começar a pensar nas perguntas de vocês também, até porque tem 4 pessoas aqui que pretendem trabalhar com ensino remoto. Então, assim, talvez, Alessio, não são muitas, assim, elas foram, no primeiro momento, as resoluções do Conselho Nacional de Educação vieram uma atrás da outra. Você pode ver também as resoluções internas do IFP. Isso também não é muita coisa, dá para fazer, apesar do tempo exíguo, se o orientador achar que é pertinente, porque também pode ser que você queira caminhar por outro percurso. Então, assim, para fundamentar o ensino remoto, olhar as resoluções do Conselho Nacional de Educação, que foi, ao fim e ao cabo, de certa maneira, levou ao ensino remoto, por ocasião da pandemia, resoluções internas do IFP, quando começou. Porque ano que vem, se for o caso, haverá ensino híbrido, e aí já abre perspectiva para quem quiser continuar nessa seara, quem sabe até fazer uma tentativa de fazer esse trabalho tão bem feito que queira concorrer a uma seleção de mestrado, né? Porque o bom de você fazer um trabalho bem feito, de você se constituir como pesquisador, é que você pode pensar longe. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguém tem dúvidas? Te respondeu, Alessio? Te ajudou? Sim. Certo. Obrigado. Disponha. Professora, Oi. professora, com base em entrevista que a gente faz, como é que a gente faz essa revisão bibliográfica se a gente entrevistar alguém? A gente vai citar ela? Bom, aí no caso, a revisão bibliográfica, ela vai acontecer, não é da entrevista, você vai fazer uma pequena explanação conceitual do que é entrevista, do tipo de entrevista que você vai utilizar, e por que você optou por entrevista. Quando você for transcrever a entrevista, aí tem as normas, aí você transcreve ou trechos da entrevista. Entrevista na íntegra geralmente é algo que a gente não faz, porque quando você vai transcrever uma entrevista, às vezes uma entrevista que durou 7 minutos dá, sei lá, 20 páginas, porque você ouve, vai colocando, às vezes é muito trabalhoso transcrever a entrevista, geralmente você escolhe trechos da entrevista que respondam àquela argumentação ali. Então, assim, você vai pegar excertos da entrevista e vai situar o trabalho e vai analisar. Você coloca a base conceitual, que você vai fazer entrevista, não sei que vai fazer entrevista, que tipo de entrevista vai ser, e aí, isso assim, tem que ser com base em autor, você tem que fazer uma pesquisa, e aí tem os autores, que aí o teu orientador pode te indicar, ou tu pode começar a pesquisar como conceituar a entrevista, e aí não confundir entrevista com questionário, eu já disse isso aqui antes, eu vivo repetindo em todas as aulas que eu dou sobre essa temática, porque confunde-se muito entrevista com questionário. A pessoa entrega um questionário e diz que está fazendo uma entrevista. Entrevista é diferente. Entrevista, você ouve a pessoa, você percebe a pessoa, é algo que demanda. Inclusive, se você em geral, se você não trabalha com perguntas fechadas, é que na entrevista também é permitido você fazer perguntas fechadas de sim ou não, mas, em geral, você trabalha com um roteiro de entrevista que ele é adaptável. Como é que essa adaptação acontece? Você vai, às vezes, para entrevistar uma pessoa com uma série de perguntas, um roteiro, e aí chega lá, a pessoa fala de outros temas, outros assuntos que vão se encaixando no seu, você vai fazendo as adaptações. Mas, assim, basicamente sim, tem que fundamentar a parte da conceituação de entrevista e justificar porque você optou por fazer entrevista. E, a seguir, quando as entrevistas estiverem realizadas, que você transcrever, você pega trechos e coloca no trabalho. Em geral, essas entrevistas, quando elas são feitas, você busca nas normas como é que você coloca, mas, na maioria das vezes, a gente vê o básico de citação longa, que é você fazer o recuo e você colocar numa fonte menor. Mas isso aí é questão estrutural, que isso daí é muito tranquilo de você resolver. O importante desse primeiro momento é a gente encontrar uma base para o nosso projeto. Uma coisa que eu parece óbvio,
mas a gente vê muito no projeto você usar o verbo como se você já tivesse feito o trabalho. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. O projeto é uma promessa, então o verbo do projeto é um verbo que você usa no futuro. Farei, entrevistarei. Você está fazendo uma promessa e você está delimitando uma ação que será realizada no futuro. Aí, às vezes, quando a pessoa termina, que já vai entregar o trabalho, que já está o projeto realizado, ela continua usando o futuro. Aí, no caso, ela já realizou, ela já fez, já aconteceu. Então, ela vai relatar de uma forma muito simplificada. O trabalho final ele é o resultado e o relato de como aquele trabalho foi realizado. Você vai dizer o que você fez e como você fez e os resultados que você obteve daquele trabalho realizado. Te atendeu? Sim, sim, com Certo. certeza. Obrigada. Mais Obrigado. alguém, gente? Sim, Vanessa, eu vejo teu rosto e eu perguntei, mas eu acho que você tinha caído na hora. Eu te conheço do IFP ou da UFP, ou eu estou só com a impressão que eu te conheço? Professora, eu já estudei no IFP e estudo na UFP, mas eu não lembro de lhe conhecer. Eu acho que eu te conheço da biblioteca do IFP. Eu acho que tu era usuário da biblioteca do IFP, que eu lembro bem do teu Eu rosto. ia muito lá mesmo. Pois pronto, pois a minha memória está mais ou menos. Pois, minha gente, mais alguma dúvida, mais alguma colocação, mais alguma coisa que vocês gostariam de explorar? Querem fazer alguma argumentação, alguma coisa? Só mais uma pergunta minha que a galera quer perguntar. À vontade, eu já estou com a pergunta. Não, é porque tem uma coisa muito que vocês, professores, assim, da área da pesquisa, falam que eu não compreendo muito essa questão da análise dos dados. Por exemplo, eu faço uma entrevista com os professores para saber como é que foi ou como é que está sendo o ensino remoto de violão lá na instituição tal. Aí nessa entrevista, ela tanto sendo online como pessoalmente, o professor me responde. Então, se ele me respondeu, eu vou escutar o áudio dele e transcrever, né? O que é que eu vou analisar, por exemplo? Olha, não caia nessa esparrela de achar que só transcreveu e respondeu. Eu passei por isso. Eu achei que eu estava com o meu trabalho pronto na minha época, que estava ótimo, porque eu tinha feito uma série de entrevistas, aí eu transcrevi, mandei para a professora, morta de satisfeita, morta de feliz, achando que o trabalho estava pronto. E a professora passou um e-mail para mim assim, acho que devia ter assim umas 10 linhas, mas foram as 10 linhas assim, mas, e olha que eu amo minha professora, minha ex-orientadora e tudo, mas desestabilizante da minha vida, que eu jurava que estava tudo pronto, ela virou e disse assim: onde estão as tuas análises? Tu não fizeste nenhuma análise. E aí depois, com o tempo que a gente vai amadurecendo, Alessa, a gente vai compreendendo que analisar é você fazer uma interlocução entre aquilo que é dito, que é aquilo que aquele depoente vive, acredita e verbaliza, aquilo que a literatura diz a respeito e aquilo que você percebeu a partir da sua leitura e da sua escuta atenta. Entendi. Eu vou te dar um exemplo assim bem simplificado mesmo, bem rasteiro, só para te visualizar. Vamos dizer que tu entrevistou o professor Edson, professor Tiago, professor Edson ou professor Tiago, outro professor da tua área, professor Emanuel, disse que o ensino remoto trouxe muitas possibilidades em razão de que hoje nós podemos suprir esta ausência por meio das aulas presenciais e que, embora o ensino presencial traga o contato com o instrumento, que possibilite uma aprendizagem mais adequada, o que o momento ofereceu foi isso e foram aplicadas metodologias tais, tais e tais. Ok. Ele disse isso, você pegou o trecho que interessou, você transcreveu. O autor tal, aí você transcreve lá. Segundo o autor tal, o ensino remoto presencial, aliás, o ensino remoto presencial, o ensino remoto emergencial, ele trouxe isso, 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 em articulação com a fala
do professor tal, com o depoimento do professor tal, na entrevista dada dia tal, compreendemos que a literatura, articulada com a entrevista, podem indicar que o ensino remoto emergencial foi uma solução adequada que atendeu às demandas do momento. Ou, a partir do depoimento, isso é análise, é você se apresentar no texto como um leitor e como um ouvinte que também construiu um conhecimento a partir do que você ouviu e do que você leu. E que, a partir dessa compreensão, você chegou àquela determinada conclusão. A gente estuda para concluir alguma coisa. É assim que a análise se dá. Porque, tá, eu ouvi, a gente não pensa tudo a respeito do que a gente ouve, do que a gente lê. Pois analisar em linhas assim muito frágeis não é uma coisa que você possa dizer como sendo um conceito, mas uma forma de entender analisar, é compreender a partir do que você lê, do que você vivencia e daquilo que você já tem de conhecimento acumulado. Mais perguntas, gente? Entendi. Obrigado. Ninguém tem mais perguntas? Bom, gente, eu ia sugerir que a gente fizesse um exercício, mas para que a gente fizesse um exercício, precisava que a gente tivesse mais tempo e que, para que fosse justo com todo mundo, pelo menos acessasse uma base de dados. Então, assim, eu pergunto, vocês querem fazer o exercício de abrir uma base de dados e compartilhar a tela aqui com os colegas, ou vocês querem usar esse tempo para vocês saírem e irem fazer como se fosse uma espécie de brincadeira, entrar nas bases de dados e começarem a colocar, podem entrar na base do IFP, podem entrar na base da UF, podem entrar onde vocês já estão acostumados, na ABEM, que eu não citei, pode ser que vocês encontrem coisas lá, e façam uma tabela ou façam um mapa mental para começar, já que o Alex perguntou a questão de tempo, por dia, até a próxima aula, que acredito que o professor Ednardo já estará com vocês, mesmo que vocês não utilizem de imediato, para que vocês comecem a construir um pequeno acervo de artigos, de citações. Façam isso, não deixem amornar o conhecimento que a gente hoje partilhou, porque senão o que era da semana passada se acumula com o de hoje, aí se soma com o de amanhã e da próxima aula, e aí acaba se diluindo no tempo e fica perdido. Então, o que vocês acham de começarem hoje com 3 artigos ou uma base de dados e um descritor, que pode ser música, ou pode ser ensino da música, ou pode ser escola da Algisa Paiva, ou pode ser entrar no Instagram do Larmonia, o Daniel já saiu, mas pode ser entrar nas redes sociais. Eu acabei não te ouvindo, Vanessa. Você vai estudar o quê? Professora, eu ainda estou, né, atrasadíssima planejando meu tema, mas eu queria falar sobre o canto e a influência dele na educação infantil. Já imagina um local onde tu estudaria isso? Sim, eu trabalho numa creche, é uma creche particular, eu estava pensando em fazer lá. Ótimo, ótimo. Então, na verdade, assim, falta colocar no papel, é isso? É, E o que você quer estudar? Você quer estudar o quê? O que o canto causa? O que o canto proporciona? O que é? O que você quer estudar? eu quero estudar, tipo assim, o que o canto ajuda, né, na questão do bebê, no desenvolvimento cognitivo da criança. É isso que eu quero estudar. E como é O que você cantar, por exemplo, pretende pode ser fazer até o essa cantar da análise? mãe também, além das professoras. O que ajuda no desenvolvimento do bebê, da criança? Porque lá é uma creche e tem maternal, né? Tem berçário. Aí seriam crianças de quantos meses a quantos meses? É de 6 meses a 3 anos. E como é que tu pretende fazer, como é que tu pretende perceber esse efeito do canto nesse desenvolvimento cognitivo delas? Tu vai fazer tu vai separar uma parte que tem canto e uma parte que não tem canto? Como é que tu vai fazer? Como é que tu pretende fazer isso?
Pois é, professora, é isso que eu não estou sabendo lidar. Quem vai te orientar? Também ainda não tem um orientador até essa data. Certo. Não sei, não faço nem ideia com quem tu poderia falar, mas assim, a professora Camila gosta muito dessa parte. Eu não sei se de canto especificamente, mas de desenvolvimento de criança. Não sei. É só uma Ah, ideia. a professora Camila, eu sei quem é. Uhum. Então, Então, eu vou assim, tentar entrar em contato com ela. eu penso que perguntar para as pessoas da área e também essa parte da revisão é muito interessante, sabe? Para ti ir clareando as ideias, porque, como eu estava dizendo aqui, o exercício que nós faríamos era aqui abrirmos as bases de dados, algumas, por exemplo, eu ia sugerir abrir da UFP, da IBIT, da ABEM, olhar na ABEM o que tinha, mas eu acho que o tempo não vai nos favorecer. Pensei que fosse terminar mais cedo. Então, acho que a gente poderia terminar e vocês assumirem o compromisso, não é comigo, é com vocês, de fazerem essa revisão, começar essa revisão com 3 artigos por hoje. Por exemplo, vocês poderiam abrir uma base e ver 3 artigos hoje só com o tema de vocês. Ou então, vocês podem fazer assim, pelas bases, ou então vocês podem colocar no próprio Google Acadêmico, ou na Universidade Federal do Piauí. Onde vocês costumam transitar? E quem vai estudar essa questão que você está falando, Vanessa, eu acho que deve começar o quanto antes, porque como você tem uma questão da execuibilidade, porque essa análise, ela é uma análise que eu não te digo que é impossível, eu não sou da área, mas ela é uma análise sensível, porque você vai ter que ter um percurso de acompanhamento, inclusive agora, a creche está funcionando? Tá, mas é remoto também. Entendo. Bom, é um desafio, é um desafio. Eu não acho que seja algo que você deva se desanimar, não. Eu acho que você deve só encontrar alguém que te oriente. Viu, gente? Sim, Algo mais? Posso obrigada, ajudar? professora. Professor, essa base de dados que você falou aí seria tipo entrar na base de dados do IFE e procurar que nem você procurou há pouco tempo, música, e procurar o que é que tem de música lá de trabalho relacionada Olha, o negócio é porque no meu caso aqui é o ensino de música agora, atualmente, na pandemia, né? No caso lá, eu acho que ainda não tem? Tem que procurar para saber, né? pode ser que não tenha trabalho sobre o assunto, sobre o ensino de música lá, mas assim, Alessio, para você falar do ensino de música no IFP, para você consolidar o seu trabalho, não obrigatoriamente tem que ter um trabalho sobre o IFP, sobre o ensino de violão no IFP, porque o seu trabalho pode ser o primeiro, quem sabe? É possível que seja, e se ele for o primeiro, isso não te exime, ao contrário, isso te desafia mais ainda, porque você, de toda maneira, você vai ter que contextualizar o surgimento do ensino remoto. Você vai precisar falar do IFP, do curso técnico, nem que seja em linhas muito gerais. Você vai ter que falar do curso que existe. Você vai precisar falar da disciplina e como é que ela era ministrada antes. Lógico que isso você não vai levar 5, 10 páginas para falar. Você vai ter que fazer um parágrafo explicando isso. E Uhum. você já tem um esboço desse material, mas, inevitavelmente, você vai ter que ler alguma coisa a respeito sobre o ensino remoto. O que Uhum. ocasiona o ensino remoto? Por exemplo, você pode entrar no site do Ministério da Educação para ver. Agora, isso pergunte primeiro ao seu orientador. Se ele acha Uhum. relevante você ver as resoluções do CNE, Conselho Nacional de Educação, que foram as que ocasionaram a oferta do ensino remoto. A resolução do IFP, entra no site do IFP, conversa se você tiver acesso, tiver o e-mail, conversa com o Tiago Cabral. Você precisa de base, a revisão de literatura perpassa isso. Quando eu digo hoje, entre na base da. Entra no Google Acadêmico e coloca só assim: ensino remoto emergencial. Se não gostar, não aparecer nada no Google Acadêmico, entra lá na aba e vê se tem alguma coisa sobre ensino de violão, ensino remoto de violão. Aí vai filtrando. Aí, se não Uhum. encontrar nada, entra uma revista da área de música. Qual é? Boa. Uma revista boa da área de música, que tenha tido, por exemplo, algum periódico que saiu publicação agora da área de música. Tu lembra de alguma agora? Eu não lembro, eu sei que quem estava produzindo bastante coisa assim era a revista da ABEM, mas nem sei se
artigo. Eu sei que eu via muito, assim, coisa online, tipo, no YouTube, essas coisas, o vídeo era do professor colocando o link lá de vídeo, justamente do pessoal discutindo essas coisas, temas emergenciais, né, para emergente. Sabe o que que você pode apelar agora, nesse momento, que pode ajudar bastante a todos, não só a você, para as lives e para os webinários acerca dessa temática. Teve demais. Houve uma explosão de lives Sim, explicando. Então, pois é, então, assim, isso pode te ajudar, porque, por exemplo, às vezes são professores convidados, professores da área, e isso a gente chama esse momento de revisão de literatura, de revisão bibliográfica, a gente associa diretamente às leituras dos livros, das teses, das dissertações, mas a gente está vivendo um momento em que tem muita coisa que é audiovisual, aulas, e isso pode ser referenciado. Talvez, sei lá, não sei, acho que documentário ainda não tem a respeito. Mas o que a gente precisa compreender, gente, que era o que eu queria colocar e queria deixar claro quando fiz a pergunta inicial sobre em que nós avançamos da semana passada para cá, é que esse período agora que a gente está vivendo, não só da pandemia, mas o período mesmo regular de aula, ele vai se encerrar. E quando se encerrar, a gente naturalmente vai adentrar no outro período. E é preciso que desse período que a gente está agora, a gente tenha avançado de alguma maneira, porque o projeto ele é construído pedacinho a pedacinho, até porque depois que ele está feito, que a gente acha que ele está pronto, ele precisa ser lapidado, ele vai passar pelos respectivos orientadores. Os orientadores eles vão perceber fragilidades que eles vão pedir que vocês alterem. Então, assim, ele se torna um processo menos desgastante e até prazeroso se a gente conseguir fazer isso etapa por etapa, sem contar que na revisão de literatura a gente encontra tanta coisa legal que a gente não sabe. Assim, estudar é uma coisa que a gente aprende a gostar. A gente sabe que estudar é desgastante, é cansativo. Mas, principalmente, quem entra para essa seara de querer ser pesquisador, isso a gente ganha e vai, de certa maneira, tornando mais forte ao longo do tempo, quando a gente começa a aprender a fazer. Então, nesse aprender a fazer, a gente vai começando a gostar e chega até a se apaixonar. Então, as leituras ajudam muito. Eu acredito que no decorrer dessas disciplinas que vocês pagaram, houve leituras que vocês fizeram que foram muito prazerosas. Tanto é que algumas delas talvez tenham até direcionado vocês a estar hoje interessados no que vocês estão estudando, porque mesmo aqueles que estão estudando, que estão propondo estudar o ensino remoto, estão querendo estudar algo específico dentro do ensino remoto. Então, isso vem de uma relação, isso vem de um contato e de um interesse pessoal, não é verdade? Isso. Ó, você quer estudar o violão, o Roberto Carvalho que quer estudar a escola porque foi ex-aluno de lá, a Vanessa quer estudar porque trabalha numa creche, e assim são todos. A gente não quer estudar, a gente não quer ter contato com aquilo que não nos atrai, aquilo que não nos move. Então, eu digo, realmente, assumo um compromisso com vocês, não comigo, nem mesmo com a instituição, mas de fazer uma boa pesquisa, e de começarem de hoje. Eu sei que vocês já começaram antes, mas, por exemplo, já que a gente está tratando hoje de revisão de literatura, comecem hoje a revisão de literatura de vocês, façam uma tabela, façam uma pasta no computador, faz uma folha de caderno, quem gosta de escrever, e salva, bota numa agenda, bota num planner, e qualquer citação, enfim, começar é que é a chave. Tá combinado? Certo. E voltando aqui para a justificativa, eu posso pular a etapa, assim, a justificativa, deixar para fazer depois. Eu acho que a justificativa você pode fazer depois que você fizer mais algumas leituras. Você pode fazer, como você fez antes, pequenos esboços, e aí você vai, como é que eu posso te dizer? Você vai aprimorando esses escritos. Você pode sim fazer aquilo que você se sente mais à vontade para fazer no momento e depois juntar. Se você, nesse momento, estiver se lembrando, ou estiver pensando, ou estiver delineando uma justificativa,
Escreve e deixa ali, desde que esteja num arquivo só e acessível. Depois você volta lá e você lê, de repente você, poxa, não tinha nada a ver. Não é isso aqui não. Eu li e eu estou querendo mudar. Lógico que não pode ficar mudando isso todo dia, porque senão você perde o foco. Mas basicamente, gente, se escreve escrevendo e principalmente não assim, eu considero inviável você escrever sem ler. Você escrever sem ler é meio que perder tempo, porque você acaba fazendo uma escrita que está desprovida de fundamento. E aí, aquilo que eu te disse, que eu disse a todos, e que a gente deve pensar com calma, que às vezes devagar é mais rápido, a gente se apressa muito, e aí tem que fazer uma coisa muito chata que chama-se retrabalho. Retrabalho dá mais trabalho do que um trabalho bem feito, viu? Certo. Querem falar mais alguma coisa? Por hoje tá bom para mim. E os demais? Tá ok, professor, tá tudo ok. Bom, pois todo mundo de microfone fechadinho.